existe um poço no meio do deserto. O povo passa perto da sede a reclamar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Boa noite, minha gente, que alegria! Estamos começando mais um programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Quero saudar você que nos acompanha em Curitiba, região metropolitana, pelo canal 16. Você que está em Maringá, nos acompanhando pelo canal 31. Cascavel, nos acompanhando pelo canal 50. Mas você também em Fortaleza, Belém do Pará, Palmas, Tocantins. Você em Chapecó, Barreto, Juiz de Fora, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos conhecer a Palavra de Deus. Para isso, passo a palavra para Dom José Antônio Peruso. Olá, meu irmão, minha irmã. O bom filho à casa retorna, não? Depois de algum tempo, aqui estou. O William, disseram-me que você hoje não poderia estar aqui. Havia uma fila enorme de gente que queria ocupar o seu lugar. Foi a inveja que eu trouxe de volta? Pois é, teu carro pifou. Ah, ótimo. Mas William, quero saudá-lo, Joelma, Vinícius, Jean, toda a equipe. Também o nosso intérprete. Hoje mudou de fisionomia. Outras vezes era uma formosa senhora. Agora está aí, o nosso sujeito, nem consigo ver bem. Parece que tem alguma careca, em vez de ter um pouco mais de cabelos, não é? Querido irmão, querida irmã, vamos ao nosso estudo de hoje, conhecer a palavra. Desde o ano passado, estudávamos o Evangelho de João. E tem algumas particularidades que o peculiarizam, fazem-no diferente dos outros evangelistas e evangelhos. Tem uma elaboração teológica, eu não diria mais consistente, mas bem mais matizada. E também, subjacente a uma linguagem até fácil, há um conteúdo marcado por muita simbologia, só estou lembrando. E neste jogo da linguagem simbólica, há também uma teologia muito, muito profunda. Para a cristologia é a parte da teologia, meu irmão, minha irmã, concentrada em estudar a figura de Jesus, tudo o que dele se esperava, suas palavras, seus gestos e todas as derivações teológicas ou todos os defluxos teológicos que daí seguem. Mas o Evangelho de João é muito importante também para a teologia trinitária. E também para elementos comunitários da vida eclesial, da vida da igreja. Nós tínhamos no ano passado, só quero recordar, meu irmão, minha irmã, nós tínhamos chegado ao final do capítulo 6. Só do capítulo 6 foram 3 ou 4 encontros, eu não recordo exatamente, talvez 3. Texto sobre o pão da vida, muito, muito usado na reflexão teológica para a compreensão da Eucaristia. E chegamos então ao capítulo 7, é a festa das tendas, que eu peço a você, William, capítulo 7, 1 a 13, meu irmão, minha irmã, por favor, aí também na sua casa,
João 7, 1 a 13. Por favor, o William já chegou ao texto, ele está pronto. Você talvez também já esteja a postos. Por favor, meninão, ao trabalho. Afinal, tempo de quaresma é tempo de penitência e de purificação, de despojamento, de renúncias e de doação. Força, rapaz! Vamos lá. Depois disso, Jesus percorria a Galileia, não podendo circular pela Judéia, porque os judeus o queriam matar. Aproximava-se a festa judaica das tendas. Disseram-lhe então seus irmãos: parte daqui e vai para a Judéia, para que teus discípulos também vejam as obras que fazes, pois ninguém age às ocultas, quando quer ser publicamente conhecido. Já que fazes tais coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os irmãos criam nele. Disseram-lhes Jesus: meu tempo ainda não chegou, o vosso, porém, sempre está preparado. O mundo não vos pode odiar, mas odeia-me, porque dou testemunho de que suas obras são más. Subi vós à festa, eu não subo para essa festa, porque meu tempo ainda não se completou. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Mas quando seus irmãos subiram para a festa, também ele subiu, não publicamente, mas às ocultas. Os judeus o procuravam na festa, dizendo: onde está ele? Faziam-se muitos comentários ao seu respeito na multidão. Uns diziam: ele é bom. Outros, porém, diziam: não, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por meio dos judeus. Por Medo dos judeus. Isso. Por medo dos judeus. Ótimo. Na realidade, querido telespectador, aqui foi colocado a festa das tendas. Jesus ainda não fora para a festa, e como você pode acompanhar, Jesus ainda não foi. Do versículo 1 até 13, muito embora tenhamos colocado aqui a festa das tendas, Jesus não chegou a tomar parte dela até o versículo 13. É depois disso que ele vai à festa. Entretanto, vamos ver, todos estes versículos introdutórios têm uma intenção teológica muito bem delineada. O autor do quarto evangelho é assim, sempre faz essas introduções explicativas de teor, de natureza teológica, para que o leitor perceba, para além da textualidade ou da literalidade do texto. Vamos lá. Comecemos então e vamos à primeira tela. Como sempre, começa-se com contextualização. É necessário, porque nós estamos tomando 13 versículos, dentre centenas, antes de João, do capítulo 7, desculpe, e depois apenas 13, e de muitos mais a seguir. Se não contextualizarmos, é a mesma coisa que mostrar num grande quadro, num mosaico, apenas 5 ou 6 peças, destituindo-o do todo, despindo do todo. Não se pode compreender. Quando não se tem uma boa perspectiva do todo, também a parte será mal compreendida. É a mesma coisa que eu sempre falo do nosso rapaz aqui, o William, sem óculos. Se falar só, que belos aparelhos, esse par de óculos, como é bonito. Mas se põe no seu rosto, na sua fisionomia, olha o sorriso aí. Esses óculos associados ao sorriso, que charme. Algo assim se pode falar do texto. Vamos lá. Concluiu-se o discurso sobre o pão da vida, longo discurso.
a atenção se concentra sobre a festa dos tabernáculos. É uma palavra mais complicada para falar de tenda, festa das tendas. Você pode, meninão, William, filhão, tenho idade para ser seu pai, estou velho, homem. Mas leia o final do versículo 6, por favor. Capítulo 6, versículo 60, e passe imediatamente para o 7:1, para que o leitor possa perceber que estamos numa linha de continuidade. Aqui, como você pode ver, leitor, concluiu-se. Agora, como se fosse um capítulo de um livro, passa-se para se não uma nova temática, pelo menos numa nova página de um contexto. Por favor, William. 6,60, né? 6,70. 70. É o último versículo do capítulo 6, associado ao primeiro do capítulo 7. Ok. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi eu os 12? No entanto, um de vós é o diabo. Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes. Este, um dos 12, o haveria de entregar. Depois disso, Jesus percorria a Galileia, não podendo circular pela Judéia, porque os judeus o queriam matar. Então, parece que muda de assunto, sim. Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, este, um dos 12, que o haveria de entregar. Depois disso, agora começa o capítulo 7. Jesus percorria a Galileia, não podendo circular pela Judéia. E começa outro tema, então. É outra página, digamos assim. É fácil perceber que temos que começar em 7:1. Vejamos a outra tela, sempre contextualizando. Aqui é muito importante que acompanhemos. É a terceira vez que Jesus vai a Jerusalém. Na primeira vez que Jesus foi a Jerusalém, Jesus operou lá a purificação do templo. Expulsou muitos mercadores, porque fazia-se da casa do Pai, faziam da casa do Pai, dizia ele, da casa de meu Pai, um lugar de mercado. Claro que isso suscita tensões. Na primeira vez houve a expulsão dos mercadores do templo. Na segunda vez, vou acelerar aqui, não é preciso que o William leia textos aí, ou versículos, porque nosso tempo corre veloz, estão me mostrando, você não vê, telespectador, mas já estão a colocar-me diante dos olhos que o tempo segue um ritmo maior do que o que gostaríamos. Na segunda vez tem a cura do paralítico. E nesta cura do paralítico, foi num sábado, e houve uma séria, uma acalorada discussão com os líderes do templo e da religião judaica. Segunda vez, nova discussão. Agora, a terceira vez, um novo debate. Novamente, novo contraste. Porém, há um dado particular aqui na terceira vez que Jesus vai a Jerusalém. Vamos observar na tela seguinte qual é o dado. Começa no capítulo 7. Nós estamos aqui, 7, 1 a 13. Mas a partir de capítulo 7, versículo 1, até o capítulo 10, todo o capítulo 10, 10:42 até 10:42, o texto trata da permanência de Jesus em Jerusalém, quase sempre no templo. E esse período desses 4 versículos, 7, 8, 9 e 10, desses 4 capítulos, perdão, esses capítulos, há muitas dúvidas entre os judeus, dúvidas sobre Jesus. Quem é? É o Messias? É o Filho de Deus? Não, não é. Ele subleva o povo.
E o debate permaneceu. Então, dúvidas e tensões com os adversários. E esta ida a Jerusalém, a outra tela, também ajuda a compreender, vamos a ela. Vale notar que nesses capítulos 7, 8, 9 e 10, o 8 é um pouco distinto, porque o 8 provavelmente a mulher adúltera não é do Evangelho de João. Mas o capítulo 7, capítulo 9 e capítulo 10, os judeus, assim João escreve, os fariseus, o povo, inclusive Nicodemos, falam de Jesus, porém nunca falam com ele. Falam dele, mas não se dirigem a ele. E há uma intenção de fundo aqui do evangelista. Permanecem fechados em suas opiniões. A inflexibilidade aproxima do fanatismo. Nunca esqueça disso, William. O fanatismo entorpece até as consciências, torna obtusas as inteligências, mas é filho da inflexibilidade, de quem não cede, de quem não se deixa convencer, de quem se refugia e se apega, quase que se aprisiona nas próprias hermenêuticas. Isso é diferente de ter clareza de convicções acerca do que Deus revelou de si mesmo. Mas quem tem convicções firmes, não ergue a voz, não levanta a voz para defendê-las. Sabe respeitar a diferença, é capaz de compreender as fragilidades. O inflexível, às vezes, se fanatiza até em torno da verdade e a desfigura por isso. Filhão, você ainda é jovem, mas saiba que a verdade pode ser golpeada, tanto pela má fé de quem não a respeita, quanto pela fanatização de quem a ela se agarra de uma maneira indevida. Aconteceu aqui. Permaneceram fechados em suas opiniões e não havia nenhuma possibilidade para o próprio Senhor. Sigamos um pouco mais, ainda estamos contextualizando. Parece que demoro para sair disso. É que, se tomarmos versículo por versículo, sem contextualizar, nós empobrecemos aquilo que o evangelista quis falar. Esvaziamos ou desfiguramos. William, no documento conciliar Dei Verbum, se eu não recordo é o número 12, enfatiza de maneira muito clara que para interpretar corretamente um texto bíblico, é preciso muita atenção àquilo que o autor queria dizer. E aí, é por isso o contexto. Entendeu, meninão? Ei, leitor, leitora, você que acompanha, telespectador, se ficarmos só com aquele conjunto fechado de versículos, nós fechamos os próprios versículos. Mas 7, 1 a 13 desempenha um papel importante no conjunto narrativo do quarto evangelho, porque descreve o passo definitivo de Jesus desde a Galileia para a Judeia. O mapa aqui pode nos ajudar. Vamos observar isto. Ei, meu irmão, você já viu muitas vezes este mapa? Galileia. Aqui está o lago de Tiberíades. Lucas chama de mar. As pescas. Jesus caminhando à beira do lago, sempre aqui. Cafarnaum, a cidade principal da região e a cidade onde Jesus desenvolveu
majoritariamente o seu ministério. Quando chegamos ao capítulo 7 de João, alguns diziam: vai para Jerusalém e manifesta-te, festa das tendas. Jesus permaneceu na Galileia. Quando foi, depois não voltou mais de lá. Permaneceu sempre na região de Jerusalém e Betânia, vizinhanças, até a sua paixão, morte e ressurreição. Esta ida de Jesus para a festa das tendas não é, pois, apenas um deslocamento entre os vários, entre os muitos deslocamentos de Jesus e entre as várias idas a Jerusalém. Esta ele vai. E todo o Evangelho de João, a partir de 7, se dá em Jerusalém, ou vizinhança, se dá na Judeia, desculpe-me. Falo melhor, se realiza na Judeia. Vamos um pouquinho mais, e então nós poderemos lançar um olhar aos nossos textos. Capítulo 7, versículo 1. Você pode ler, William? Depois disso, Jesus percorria a Galileia, não podendo circular pela Judeia, porque os judeus o queriam matar. Depois disso, Jesus percorria. Há dois imperfeitos aqui. Depois disso, Jesus percorria. Era o imperfeito. Aqui tem um sentido de duração. Percorria a Galileia. Nós vimos no mapa. Não podendo circular na Judeia, porque os judeus queriam matá-lo, sabe, telespectador? Lá no capítulo 5, versículos 14 a 18, quando Jesus curou aquele paralítico, Jesus o fez num dia de sábado, e os judeus, indignados por essa transgressão, no sábado não se podia, na interpretação deles, não se podia fazer o que Jesus fez, mas Jesus se mantinha enfático no que lhe interessava, naquilo que considerava decisivo para a mensagem e para a sua fidelidade ao Pai. Então, lá naqueles versículos, há o indicativo de que os judeus decidiram eliminá-lo. É por isso, Jesus não circulava na Judeia, porque os judeus pretendiam eliminá-lo. Isso lá no capítulo 5. No capítulo 7, versículo 1, Jesus percorria a Galileia, não podendo circular pela Judeia, porque os judeus, e aqui o segundo imperfeito, queriam eliminá-lo. Aqui, queriam esse imperfeito, ou buscavam, seria melhor do que querer, buscavam eliminá-lo, ter um caráter, digamos assim, constante. Havia um propósito constante de eliminar Jesus. Não fora um momento de indignação um momento isolado de indignação. Era um projeto elaborado. Mas já chegou o final do primeiro quadro. É sua vez, meninão, dado que você ficou para não perder o lugar, exerça a função, filhão. Olha, gostaria de agradecer a você que no ano passado, ano de 2018, nos ajudou na evangelização, sendo um parceiro, sendo um evangelizador. Nós já estamos no mês de março, um mês que nós recordamos aí a presença de São José, e nós temos uma ação para expandir a TV Evangelizar, que nós damos o nome de Ação São José, que, resumindo, é a captação de novos parceiros, de novos evangelizadores, de novos associados. E você pode fazer isso, você associado da obra Evangelizar, você recebeu um formulário no Jornal do Evangelizador. Então indique aí novas pessoas, novos parceiros, para que nós possamos continuar evangelizando. Vamos para um breve intervalo, voltamos já. Dá-me a palavra certa, na hora certa e do
do jeito certo e pra pessoa certa. Dá-me a cantiga certa na hora certa e do jeito certo e pra pessoa certa. Bem do que diz, palavra é como brasa, queima até o fim. Quem sabe o que diz, vai levar a palavra. Já estamos de volta com o programa Conhecendo a Palavra. Quero aqui saudar tantas pessoas nos acompanhando pelo Facebook da TV Evangelizar. Silvana Maria nos acompanhando aqui de Curitiba, a Maria Hortência de Dourados, Mato Grosso do Sul, a Liane também nos acompanhando aqui de Curitiba, do Alto da Glória, pelo canal 13, a Ruth nos acompanhando de Pinhais, Ana Venâncio nos acompanhando de Belo Horizonte. E ao longo do programa eu vou lendo outras participações. E Cascavel também agora, pode ver. Cascavel, canal 50. Ótimo. Cascavel, minha cidade, nasci, cresci lá. Quantas gratidões àquela gente. Querido telespectador, querida telespectadora, vamos retomar. A tela anterior... E aí ela vai aparecer, você pode ler comigo. Depois disso, Jesus percorria a Galileia, não podendo circular pela Judéia, porque os judeus o queriam matar. Já falei, por que é que tinham esse propósito e este projeto? É que, você pode ir até lá, William, João capítulo 5, versículos 16 a 18. 1. Jesus operara a cura de um paralítico no dia de sábado, o que na visão deles transgredia a lei religiosa. Mas mais, Jesus se referia a Deus como meu Pai. Isto, no quadro da religiosidade da época, era profundamente ofensivo, porque Deus é tão grande que alguém tão humano apresentar-se ou arvorar-se a esta condição de filho de Deus teria um caráter blasfemo, e a blasfêmia deveria ser punida por motivos religiosos com o apedrejamento. Pode ler, por favor, William? Por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia tais coisas no dia de sábado. Mas Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então os judeus, com mais empenho, procuravam matá-lo, pois além de violar o sábado, ele dizia ser Deus, seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Viu, meninão, isso que você leu a partir deste versículo aí, no Evangelho de João, estes versículos, desculpe, a partir daí, as relações com os líderes religiosos do templo se tornaram mais e mais tensas. Mas não só, também com outros. Todavia são eles o grande protótipo das perseguições e das tensões. Vejamos então, agora sim, a tela seguinte, versículo 2. Olha que detalhe, uma única frase. Você pode ver o que tem aí, William? Aproximava-se a festa das tendas. De onde vem esta festa? Ela começou ainda nos tempos do Antigo Testamento, mas no Oriente Antigo. Se celebrava a festa das colheitas. Sempre depois da colheita havia uma festa religiosa em gratidão à divindade. Também os outros povos
não monoteístas, mas lá do Oriente Antigo, celebravam a festa das tendas. Depois se tornou, para o povo de Israel, se celebrava a festa das colheitas, perdoe-me, e o povo de Israel integrou esta festa das colheitas nas suas celebrações do tempo em que o povo percorria o deserto fugindo do Egito e em direção à terra prometida. A festa das colheitas recebeu um novo matiz. Para os israelitas se tornou festa das tendas. Celebravam o caminho, o tempo dos 40 anos do deserto. 40 tem uma valência simbólica. Saem do Egito e entram na terra prometida. Era uma festa muito, muito popular. Aliás, o profeta Zacarias, acerca dessa festa, tem uns textos interessantes. Alguns textos interessantes porque esta festa, com o passar do tempo, ela se tornou uma espécie de... Ela fora associada ao dia do Senhor. E o dia do Senhor era tido como o dia do triunfo de Deus. E aí, as esperanças messiânicas integraram esta festa com a esperança de que no dia do triunfo de Deus, o Messias poderia se apresentar. Cada vez que tinha uma festa, era como que suscitar as esperanças de que viesse um Salvador messiânico. Nós já vimos aqui, William, que em torno deste Messias Salvador havia muitas interpretações, quase sempre de tipo triunfalista, ou triunfalismo econômico, ou militar, ou religioso, em torno ao templo, e a observância da lei. Mas nesta festa seria uma espécie de calendário que suscitaria os dias iminentes do aparecimento do Messias. Era muita gente que ia para Jerusalém. E lá acalentavam-se os sonhos do Messias surgir. Você pode ler, por favor, Zacarias, especialmente essa perspectiva messiânica para a festa das tendas, vendo o profeta Zacarias. E uns 300 anos antes de Cristo, uns 350. Você pode ler, por favor, William, Zacarias, capítulo 14, versículos 16, primeiro e depois 19. Então acontecerá que todos os sobreviventes de todas as nações que marcharam contra Jerusalém subirão ano após ano para prostrar-se diante do rei Yahvé dos exércitos e para celebrar a festa das tendas. Versículo 19. Celebrar a festa do rei e a festa das tendas. Sim, vai. Versículo 19. Tal será o castigo do Egito e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa das tendas. E os judeus iam desde todas as partes de onde estavam para Jerusalém. Os que não subirem serão punidos, porque o Messias vai surgir. E ele vai aparecer cavalgando um jumentinho. Por favor, pode ler, sempre no profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Por favor, William. Exulta muito, filha de Sião, grita de alegria, filha de Jerusalém. Eis que o rei vem a ti, ele é justo e vitorioso, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta. Ei, meu irmão, minha irmã, agora voltemos aqui. Ao dizer, aproximava-se a festa das tendas, não era apenas uma informação de calendário, festa das tendas. Havia uma densidade grande, forte, importantíssima, de conteúdo envolvido, conteúdo teológico e messiânico envolvido com esta festa das tendas. Esperavam
que o Messias se apresentasse. E num jumentinho, Jesus entrou em Jerusalém cavalgando um jumentinho, animal de paz. O cavalo era animal de guerra. O Messias que vem, ele virá para a paz. Jesus não foi à festa aparentemente, foi depois. Mas ao dizer, aproximava-se a festa das tendas, está a indicar todo um conjunto de esperanças e de valores teológicos válidos para a época. Era uma festa de caráter messiânico. Vamos ao versículo 3. William, você pode ler, por favor? Disseram-lhes então seus irmãos: parte daqui e vai para a Judeia, para que teus discípulos também vejam as obras que fazes. Olha, está na Galileia. Seus irmãos disseram-lhe: parte daqui e vai para a Judeia. Dizer a Judeia, na realidade, é mencionar Jerusalém. Para que teus discípulos também vejam as obras que fazes. Interessante. Aparentemente, parece que estão dando um conselho. Vai, mostra quem és. Vai para Jerusalém, na festa das tendas. Tempo dos desencadeamentos messiânicos. Vai, começa. Na realidade, vai para que teus discípulos, os seus irmãos, não se mostrem interessados em aderir a ele. Vai até lá para que aqueles outros, os discípulos, percebam. Impressionante. Ei, telespectador, telespectadora, se você observar lá no versículo 5, nós estamos no 3. Lá tem uma informação que ajuda a compreender este conselho dos irmãos de Jesus. Você pode ler, por favor, William, lá no versículo 5? Pois nem mesmo os irmãos criam nele. Diziam a Jesus: vai, manifesta-te. Não porque estavam interessados em que ele manifestasse sua vocação e sua missão. Mas vai, começa, Jerusalém, multidão, festa das tendas, expectativas do Messias, mostra. Eles queriam um messianismo sem precisar crer. Um messianismo de grandezas, de triunfos, de sucessos, de poderes. Constata-se a grandeza e o poder, melhor aderir para tirar algum proveito, ou então para experimentar menos derrotas. Mas não porque aderiam a Jesus, à sua pessoa. Esta frase, ou este conselho, esta recomendação, aparentemente compreensiva com os irmãos, que mostram uma aparente compreensão dos irmãos de Jesus, na realidade é estimulá-lo a um tipo de messianismo para o qual ele não veio. A intenção deles seria qual? Revelar-se, ou revelar seus poderes. Teus discípulos, acabamos de ver. E na realidade, eles sabem, os irmãos de Jesus, de alguma maneira tinham notícia de que queriam matar Jesus. Vai lá, mostra para os teus adversários, afronta-os. O Messias terá muito mais poder do que os chefes do templo. E até vai, sobe, parte daqui e vai para a Judeia. Aqui foi traduzido vai. O evangelista escreveu, na realidade, sobe. Subir é menção à elevação da cruz. Tem uma valência teológica ambígua.
E o evangelista usa esse tipo de expediente para que o leitor comece a perceber agora, já ainda no capítulo 7, o que haverá lá pelo capítulo 18 e 19. Jesus será elevado, vai subir na cruz, para que teus discípulos também vejam as obras que fazes. A intenção não é das melhores, nem os irmãos criam. Aliás, vale aí o versículo seguinte, pode nos ajudar, a tela também por isso, vai nos traz alguns esclarecimentos. Veja aí, William, pode ler esse versículo? Pois ninguém age às ocultas quando quer ser publicamente conhecido. Já que fazeis tais coisas, manifesta-te ao mundo. Eles pressupõem que Jesus estaria em busca de grandezas. Melhor ir a Jerusalém do que permanecer lá na obscura Galileia, obscura e desacreditada. Mostrar-se publicamente, dado que ele é capaz de fazer tais coisas, manifesta-te ao mundo. O que quer dizer com tais coisas? Nós estamos no capítulo 7. No capítulo 2, lá em Caná, não é longe de Cafarnaum, é na região da Galileia. Jesus transformara água em vinho. Depois, no capítulo 4, 46 até 54, 4:53 e 54, o filho do funcionário real experimentara uma nova vida. E o funcionário real, de funcionário, tornou-se um homem que se pôs em caminho. E ao percorrer o caminho era pai. Ele mudou. E o filho de doente passou a saúde, um sinal, tais coisas. Depois, em Jerusalém, Jesus curara o paralítico. Capítulo 5, e nos versículos 16 a 18, ouvimos há pouco, houve uma tensão, houve um acréscimo vigoroso na tensão entre Jesus e os chefes da religião judaica. Tais coisas, de novo, tais coisas, e tais coisas em dia de sábado. Manifesta-te ao mundo. Então vai, Jerusalém, muita gente, era uma das mais importantes festas e para a qual maiores afluxos de gente havia em direção ao templo por causa da expectativa messiânica. Então vai, aproveita a chance. Jesus aproveita a oportunidade para a fama. E aí o versículo seguinte nos ajuda um pouco mais. Pois nem mesmo os irmãos criam nele. Então, na realidade, a situação de Jesus não estava muito tranquila. Veja, nem mesmo os irmãos criam nele. Eu quero lembrar, telespectador, que quando Jesus transformou água em vinho, os discípulos creram nele. Quando o funcionário real acreditou, confiou na palavra de Jesus e se pôs em caminho, depois creram ele e sua família, ele e os da sua casa. Começou a crescer a fama de Jesus. Depois o homem paralítico cresceu mais, mas também crescera a atenção a partir de então. No capítulo 6, houve o discurso sobre o pão da vida, a multiplicação dos pães. Depois, o discurso sobre o pão da vida. E daí, a multidão já não mais o seguia, porque diziam: essas palavras são duras demais. Também sempre no capítulo 16, no final,
muitos discípulos também se foram. Isto é, agora estamos no capítulo 7. O prestígio inicial de Jesus está a experimentar um forte declínio. Então vai a Jerusalém e aproveita. O que é? O famoso agora começa a pedir adesão à sua pessoa e fé. E então muitos já não o seguem. No caso dos parentes, eles querem ajustar a fama ou o poder que eles tinham constatado de Jesus, querem ajustar às suas expectativas. Faz isso para que aconteça aquilo e nós nos convençamos. Não é atitude de fé na pessoa de Jesus, mas é apego ao seu poder miraculoso. E facilmente, telespectador, nós gostaríamos muito de um cristianismo sem cruz. E de um caminho de fé, sem despojamentos e sem renúncias. É a tentação que eles manifestaram outrora, mas que quer nos tomar de assalto agora. Vamos ao versículo seguinte ainda, por favor. Disse-lhe Jesus: meu tempo ainda não chegou, o vosso, porém, sempre está preparado. Meu tempo. O evangelista usa um termo kairos. Isto é, kairos, na dinâmica dos evangelhos, é o tempo oportuno. É o grande momento no qual se desencadeia uma significativa experiência de fé, comunitária ou pessoal. Ou seja, o meu kairos, o tempo de eu me revelar ainda não chegou. O kairos na teologia judaica, na teologia do quarto evangelho, William, é o tempo de Deus, não os prazos meus. Na realidade, o kairos exige a atitude de fé de quem se abandona e espera. O esperançoso não estabelece prazos, mas realimenta a confiança. Eles queriam que Jesus fosse a Jerusalém e não perdesse a oportunidade para revelar sua grande fama, poder e grandeza. Mas Jesus, meu tempo ainda não chegou. O tempo de Jesus é o tempo de Deus. O vosso, porém, sempre está preparado. A lógica humana é qualquer hora, desde que possa triunfar. E Jesus pretende dizer: não vou à festa. Se ir para a festa das tendas, celebrar a vinda do Messias, significa celebrar a esperança, ou a expectativa, melhor expectativa, de um messianismo triunfalista. O vosso está sempre preparado para a lógica da grandeza. O tempo de Jesus, que é o tempo de Deus, o kairos, termo grego assim usado, é o tempo de Jesus, ou Jesus segue o tempo e os prazos de Deus para revelar o modo de Deus salvar seu povo. É isso que se depreende aqui deste versículo. O tempo de Jesus é determinado pelo projeto divino. Os dos irmãos de Jesus é um tempo abandonado e dependente da iniciativa humana. Nós ouvimos e dizemos muitas vezes, se Deus quiser. Parece uma frase banal, não é?
Na realidade, se compreender isso, é algo surgido da sabedoria do simples. Se Deus quiser, poderei. Põe o seu futuro nas mãos de quem é Senhor do tempo e da história. Mas nós veremos depois. A turma do tempo aí anda fazendo fisionomias soturnas com jaezes sorumbáticos. Sabe o que é isso? Cara feia. Melhor ceder. Olha, antes de irmos para o intervalo, quero convidar a você se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. E aí você pode assistir um programa que você perdeu ou rever um programa que você gostou muito. Então entre e se inscreva no nosso canal, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Vamos para o intervalo, voltamos já. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. Tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Conhecendo a Palavra. E aqui a nossa saudação para Maria da Silva, nos acompanhando de Caruaru, Pernambuco. A Jussiara, nos acompanhando de Pacajus, no estado do Ceará. A Marcela, nos acompanhando também de Pernambuco. Fabiola, nos acompanhando de Florianópolis, Santa Catarina. E a Eliana Vaz, nos acompanhando de Curitiba. William, você está vendo como você viaja? Pacajus, Pacajus. Pernambuco, Florianópolis. Está famoso, homem. Ainda mais com esses seus óculos aí avermelhados na lateral. Pois Eu é, acho que você deveria caminhar de lado para melhorar, para mostrar melhor o seu charme. Não, vou pintar ele na frente. Então. Isto, poderia, vira um pouco, isto, assim eles olham. Desde lá podem ver o telespectador. Se faltar o humor, é difícil até falar de amor, não é? E se Deus é bem-humorado, não podemos falar dele com tristeza ou com a seriedade dos acabrunhados. O Papa Francisco é um homem extraordinário. E tem gente que ainda se põe a lançar-lhe dardos. Ele tem uma capacidade admirável de mostrar a simplicidade de Deus e a misericórdia. Estávamos precisando de alguém que nos lembrasse que a alegria é uma das características dos seguidores de Jesus. E não porque o Papa quer discorrer sobre o humor. Não, é porque é um dado do Evangelho. Isabel se alegrou, Maria se alegrou, os humildes se alegraram, os pastores foram alegres, Zaqueu se alegrou, o bom pastor se alegra quando encontra a ovelha, o pai festejou a festa do retorno, festejou o retorno do filho. Vez por outra a alegria é recordada.
Então, meu irmão, minha irmã, se para falar de Deus é preciso ter uma disposição de uma seriedade ensaiada, melhor silenciar. Deus é alegre. Sigamos. Estou aqui no capítulo 7. Deus é alegre e não é a alegria dos eufóricos. É a alegria do bom Deus compassivo que se alegra em poder mostrar sua compaixão solidária. Como a mãe que abraça a sua criança e sente alegria em fazê-lo. Notemos. O versículo 7, continuemos. Você pode ler, por favor, o 6, para que compreendamos e entremos, por causa da interrupção, do intervalo, entremos na temática do 7. 6 e 7. William. Disse-lhe Jesus: meu tempo ainda não chegou, o vosso, porém, sempre está preparado. O mundo não pôde vos odiar, mas odeia-me, porque sou testemunho de que suas obras são más. O mundo não pode vos odiar. Mundo. No diálogo de Jesus, William, com Nicodemos, estamos lá no capítulo 3, tem lá uma frase de Jesus maravilhosa. O Filho do Homem não foi enviado para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Agora, o mundo não vos pode odiar, mas odeia-me. Que mundos? De que mundos fala? Em 2, no capítulo 3, o Filho do Homem, ou melhor, Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Aquele, no capítulo 3, está a dizer à humanidade, aqui, o mundo não vos pode odiar. De quem fala? É de um sistema de poder, de um sistema de domínio que valia na esfera religiosa, na esfera política, também dinamismos econômicos daquela época que geravam injustiça e hoje também. Onde se gera, onde se multiplicam as desigualdades, há um sistema de poder que agride a verdade da pessoa e das relações das pessoas e da comunhão da humanidade. Fala, ninguém é igual, também no âmbito econômico, mas essas desigualdades sociais que dá prêmio a alguns acumulam e muitos empobrecem. Onde houver uma relação imediata entre o acúmulo de uns com a pobreza de outros, quando existe essa relação imediata, é um sistema de poder econômico, mas pode ser religioso, mas pode ser também cultural. Enfim, um sistema de poder. Não vos pode odiar. Não pode odiar por quê? Porque os irmãos de Jesus também pensam segundo as lógicas do mundo. Sistema de poder. Mas odeia-me, porque sou testemunha de que suas obras são más. Odeia porque Jesus testemunha outros valores, outras possibilidades. O mundo divino, ou o mundo do divino, segue outros critérios. Se você lembra, William, em certo momento a Pilatos Jesus disse: eu vim para dar testemunho da verdade. E Pilatos, até em tom de escárnio: o que é a verdade? Num desprezo. Porque Pilatos considerava a verdade associada ao poder. E ele, Pilatos, tinha poder para libertar Jesus daquela situação de aprisionamento e de julgamento. O mundo não vos pode odiar, mas odeia-me, porque sou testemunha.
Porque Jesus fala que os critérios de Deus são outros. E faz isso no templo, inclusive. É esta a razão do ódio a Jesus. É por isso que no versículo 4, você pode ler de novo o versículo 4? Pois ninguém age às ocultas, quando quer ser publicamente conhecido. Já que fazeis tais coisas, manifesta-te ao mundo. Ou seja, aquela exortação, aquele conselho dos irmãos, vai, manifesta-te. Manifesta-te ao mundo que tu és capaz de fazer o que a lógica do mundo deseja esperar. Tens poder, tem obras, tem tais coisas que pode ser cooptado pelas grandes lógicas do poder. Vai. Manifestar-se ao mundo, lá no versículo 4, é uma contradição em si mesma. Não é manifestar-se aos poderosos. Os poderosos já estão ocupados com suas lógicas. É preciso seguir outros passos. E estes as indicações vêm nos versículos a seguir, então vamos lá no outro. Versículo 8. Subi vós à festa, eu não subo para esta festa, porque meu tempo ainda não se completou. Subi vós à festa. É ir desde a Galileia até a Judeia, até Jerusalém. Jerusalém está num lugar elevado, é subir. Mas nesse caso, subi vós à festa, este subir tem um sentido espacial. Da Galileia, queiram subir até a Judeia, até Jerusalém, que está no alto de uma montanha. Eu não subo para esta festa, porque meu tempo ainda não se completou. Acabei de falar sobre o tempo. Ou porque as lógicas de Deus seguem outros prazos e outros critérios e outros valores. No caso de Jesus, não é apenas deslocamento, subir. Eu não subo. Não é que Jesus não sobe para Jerusalém. Aqui o subir é espacial, subi vós. Aqui eu não subo agora, é subir para a exaltação ou ser associado com a elevação, ser elevado, ser levantado. Que não é apenas soerguer, mas na cruz eleva-se acima dos critérios, das lógicas e das premissas do poder. Eu não subo agora, ou eu não subo para esta festa, para este festim, disto eu não participo, meus critérios são os do Pai. Segue. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia, mas quando seus irmãos subiram para a festa, também ele subiu, não publicamente, mas às ocultas. Eu não vou. Mas depois foi às ocultas. Primeiro permaneceu na Galileia, depois subiu às ocultas. Uma aparente contradição. Jesus, na realidade, foi à festa, subiu, mas com outras intenções. Uns, ou a maior parte, ia para celebrar a festa das tendas. Quero recordar, esta festa, originalmente festa das colheitas, daí festa das tendas, que depois teve um caráter fortemente messiânico, e muitos até esperavam que, indo a Jerusalém, estariam a testemunhar uma grande manifestação messiânica, porque havia esta expectativa
desde há muitos anos. Um ano, depois outro, depois outro. Será que é este? Será que é agora a manifestação? E ele subiu não publicamente, mas às ocultas. Participava da festa, mas não daqueles critérios festivos e daquelas lógicas da peregrinação associadas mais à projeção humana do que à centralidade de Deus. Ele foi às ocultas porque queria, era por razões de coerência, o modo como ele compreendia o Pai. Aquela festa não acolhia os desígnios do Pai. Foi às ocultas, participando ao seu modo. E o versículo 11 tem algo a nos informar, ao passo seguinte. Os judeus o procuravam na festa, dizendo: onde está ele? Quais judeus? Os judeus, aqui é uma referência aos dirigentes. Não esqueça que lá no capítulo 5, telespectadora, 14 a 16, eles estão muito assolados, muito instigados, incomodados com Jesus. Curou no dia do sábado, transgrediu a lei. Aliás, observar a lei do sábado era uma das expressões mais fortes de identidade e de pertença ao povo da aliança. E o sábado era um dos mais importantes preceitos da lei religiosa a lei religiosa tinha grandíssima proeminência na regulação dos comportamentos humanos. E Jesus transgrediu isso. E mais, blasfemou o Filho de Deus. Então, agora, esta frase aqui, os judeus o procuravam, não é procurar porque estavam interessados nele, na sua palavra, na sua mensagem e no que ele tinha a falar de Deus. Onde está ele? Já lá no capítulo 5, a intenção de eliminá-lo se tornara explícita. Se o pegarmos aqui, agora será a grande chance. Tem uma intenção ou um sentido hostil. Digamos assim, uma conotação hostil e também de fracasso. Vamos pegá-lo, vamos trancafiá-lo, vamos mostrar a ele quem ele próprio é. Um aprisionado. Não é possível que de Deus venha alguém como seu Messias Salvador se transgride as leis do próprio Deus. Na realidade, meninão, é que eles estavam seguros demais acerca de Deus. Tinha muitas leis e muitas instituições e poucos ouvidos para a sua voz. Nós veremos em outros programas adiante que a fidelidade a Deus está ligada à obediência à sua palavra. Não há as regras acerca de Deus que facilmente nós criamos e até Deus aprisionamos. Isto permitido, isto é proibido. Isto sim, isto não. Claro, há delimitações éticas muito bem pronunciadas e testemunhadas e pedidas e exigidas por Jesus. Mas o centro é Deus, não a regra. Aqui, o centro era a instituição e a regra, menos Deus. Sigamos. Faziam-se muitos comentários ao seu respeito na multidão. Uns diziam: ele é bom. Outros, porém, diziam: não, ele engana o povo. Na multidão, agora não é nos judeus, na multidão, entre as lideranças, entre os líderes do judaísmo, da religiosidade do templo e dos observantes da lei, que o procuravam
perguntando onde está ele, a convicção era esta: que enganava, é preciso, pois, abatê-lo. Entre a multidão, uns diziam, ele é bom. Sabiam das obras, das palavras, dos gestos de Jesus, do seu modo de ser. Sabiam dos seus ensinamentos. Outros, é aquela ambiguidade que envolve as lideranças inspiradas em critérios de obediência a Deus. Pois bem, o ausente, Jesus, ausente presente. Ausente porque disse que não iria, presente porque foi. É motivo de contraste. De um lado ele é bom, de outro ele é sedicioso. Sedições, que subleva, que engana, que coopta o povo contra questões que jamais deveriam ter sido tocadas ou duvidadas. Não esqueçamos, Jesus não é um filho de Deus, um Salvador que contesta o templo e a liturgia. Não. Aquele formato de templo e de liturgia que centralizava bem mais as lógicas humanas do que os critérios de Deus, que projetava, que até sacrificava o humano para pronunciar e falar o nome de Deus. Este tipo de religiosidade, o próprio Deus, o Deus que Jesus Cristo revelou, ele não aceita, não busca, nem deseja. Uns diziam, ele é bom, outros enganam o povo. Vale até observar, nosso tempo não nos permite, mas telespectador, no capítulo 6, versículo 41, e depois no capítulo 6, versículo 61, você pode anotar e procurar depois essa dúvida que aí encontramos aqui no capítulo 7 e 12, de alguma maneira já estava presente. Sigamos um pouquinho mais, e aí temos 12, temos mais um versículo. Por favor. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Medo. De onde vem este medo? Medo das autoridades judaicas. Este medo revela a intensidade dos conflitos que havia em torno à pessoa de Jesus. Você pode ir ao capítulo 9, depois, olha, 9:22, por favor. Medo dos judeus. Pode observar lá. Seus pais assim disseram por medo dos judeus, pois os judeus já tinham combinado que se alguém reconhecesse Jesus Cristo, seria expulso da sinagoga. Se alguém reconhecesse Jesus, o Cristo, é assim que, como é que está? Releia, por favor. Pois os judeus já tinham combinado, se alguém reconhecesse Jesus como Cristo... Jesus como Cristo. Então, lá em 9:22 são os pais daquele cego de nascença. Jesus o curara. E os pais foram questionados. E responderam, falem com ele que ele é adulto. O que quiseram? Foi uma resposta esquiva. Tinham medo dos judeus. Se alguém reconhecesse publicamente que Jesus era o Messias Salvador, esperado, e a festa das tendas estava orientada a esta causa messiânica, se Jesus se apresentasse assim, ou se alguém reconhecesse em Jesus que era o Salvador, seria punido. Também lá em 19:38, estavam fechadas as portas por medo dos judeus, as portas e as janelas de onde estavam os discípulos, por medo dos judeus. Isto é, a tensão indicava uma relação muito exaltada, um contraste muito forte
o evangelista pretende que o leitor compreenda que, na medida em que Jesus revela a sua bondade e também a sua liberdade diante das leis religiosas e do templo, inclusive, tanto mais eles, homens do templo e da instituição, encontrariam menos prerrogativas e menos fundamentos para o seu tipo de religiosidade e de institucionalidade. O medo dos judeus. Viu, William? Ainda Jesus não começou a atuar na festa das tendas. Hoje vimos esses 13 primeiros versículos que apontam para o quadro geral no qual Jesus se inseriu por ocasião desta festa. E na próxima vez, então sim, vamos ver Jesus lá na festa e lá no templo ensinando. O caldo pode entornar, mas Jesus sempre altivo, humilde e livre. É o Filho de Deus. Estamos chegando então ao final do nosso programa. Nosso próximo programa é dia 26. Evangelizar é preciso. Tenham todos uma boa noite. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande